coisas na vida que a gente nunca esquece. O cheiro do café da nossa mãe numa manhã de domingo. O som de uma risada de criança ecoando pelo corredor. O toque de uma mão carinhosa no nosso rosto quando estamos tristes. São memórias que ficam guardadas num cantinho especial do coração, protegidas do tempo e das tempestades. Mas também existem outras memórias. Aquelas que a gente queria poder apagar, mas que insistem em voltar. Memórias que doem como uma ferida que nunca cicatriza direito. Memórias que mudam quem a gente é para sempre. Essa história que vou contar é sobre as duas. Sobre as memórias bonitas que me fizeram forte e sobre as memórias dolorosas que me fizeram livre. Me chamo Marlene de Souza Ribeiro. Tenho 68 anos. E se você está me ouvindo agora, é porque finalmente encontrei coragem para dividir com o mundo o segredo que guardei por quase 5 décadas. Um segredo que meu próprio filho nunca imaginou que existia. Um segredo que mudou minha vida para sempre. Mas antes de falar do segredo, preciso falar do dia em que tudo desmoronou. O dia em que entendi que, para o filho que criei com tanto amor, eu não passava de um estorvo. Uma velha com uma pensãozinha que não servia nem para ajudar nas contas. Era um domingo de agosto, desses domingos quentes de interior paulista. O sol entrava pela janela da cozinha e fazia a louça limpa brilhar. Eu tinha acordado às 5 da manhã, como sempre fazia. Preparei o café, deixei a mesa posta e comecei a fazer o almoço que há anos era minha obrigação naquela casa. Arroz soltinho, do jeito que Roberto gostava desde criança. Feijão temperado com louro e alho, cozinhando lento no fogo baixo. Frango assado com batatas, douradinho por fora e suculento por dentro. Farofa com bacon e ovo, a receita que minha mãe me ensinou quando eu ainda era menina. Salada fresca, com tomate, alface e pepino do jeito que Valéria, minha nora, exigia. Passei a manhã inteira na cozinha. Minhas costas doíam, meus joelhos reclamavam, minhas mãos estavam vermelhas de tanto descascar e cortar. Mas eu não reclamava. Nunca reclamava. Afinal, eu morava na casa do meu filho, não é mesmo? O mínimo que podia fazer era ajudar. Pelo menos era isso que eu pensava. Às 11h30, a família começou a se reunir na sala. Roberto, meu filho de 45 anos, veio primeiro. Sentou no sofá, ligou a televisão e ficou assistindo ao jogo de futebol. Valéria desceu logo depois, com aquele ar de superioridade que eu já conhecia tão bem. Passou por mim na cozinha sem dizer bom dia. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e voltou para a sala. Os netos, Pedro de 15 anos e Amanda de 12, apareceram por último. Também não me cumprimentaram. Sentaram à mesa de jantar já com os celulares na mão, os dedos deslizando pelas telas como se o mundo inteiro estivesse ali dentro. Eu terminei de arrumar os pratos, coloquei tudo na mesa e chamei todo mundo para almoçar. Roberto desligou a televisão com um suspiro de irritação, como se eu estivesse atrapalhando algo muito importante. Valéria sentou na cabeceira, no lugar que antigamente era meu. Os netos nem levantaram os olhos dos celulares. Sentei no canto da mesa, no lugar que havia se tornado meu nos últimos anos. O lugar mais afastado, mais discreto, mais invisível. O lugar de quem não pertence, mas é tolerado. No começo, o almoço foi silencioso. Só se ouvia o barulho dos talheres nos pratos e o som abafado dos vídeos que os netos assistiam. Eu comia devagar, observando minha família sem dizer nada. Observando o filho que eu tinha criado com tanto sacrifício tratar aquela comida como se fosse obrigação, não presente. Foi quando Roberto começou a falar. Começou reclamando do trabalho, dizendo que o chefe era injusto, que os colegas eram incompetentes, que ele merecia ganhar mais. Valéria concordava com tudo, como sempre fazia. Depois, ele passou a reclamar das contas. Que a luz tinha vindo cara demais, que o IPTU estava atrasado, que a parcela do carro estava pesando no orçamento. Eu continuava comendo em silêncio, fingindo que não percebia para onde aquela conversa estava indo. Mas eu sabia. Depois de 8 anos morando naquela casa, eu já conhecia todos os sinais. Roberto olhou para Valéria com aquele olhar de cumplicidade que me excluía completamente. Ela assentiu com a cabeça quase imperceptivelmente. E então meu filho se virou para mim. O que veio a seguir, eu nunca vou esquecer. Roberto me olhou com um sorriso. Mas não era um sorriso de carinho, de amor, de respeito.
era um sorriso de deboche. Um sorriso que dizia que ele estava prestes a me diminuir e que ia gostar de fazer isso. Sabe, mãe, ele começou, ainda sorrindo, a gente está precisando apertar as contas aqui em casa. Todo mundo vai ter que contribuir mais. Eu assenti, sem entender direito onde ele queria chegar. Eu já contribuía com quase toda a minha aposentadoria. Já cozinhava, limpava, cuidava das crianças. O que mais eu poderia dar? O problema, ele continuou, é que você só tem essa pensãozinha mixuruca, mãe. Não dá nem para ajudar. E riu. Valéria riu junto, cobrindo a boca com a mão como se estivesse tentando disfarçar. Pedro e Amanda levantaram os olhos dos celulares pela primeira vez, sorrindo sem entender direito a piada, mas acompanhando os pais. Pensãozinha mixuruca. As palavras ecoaram na minha cabeça, como um sino quebrado. Pensãozinha mixuruca. Era assim que meu filho via os 2 salários mínimos que eu recebia, depois de uma vida inteira de trabalho. Era assim que ele via os 40 anos que passei costurando para sustentar nossa família. Era assim que ele via o sacrifício de uma mãe que vendeu sua máquina de costura industrial para pagar a formatura dele. Pensãozinha mixuruca. Eu olhei para meu prato. O frango que eu tinha temperado com tanto cuidado. O arroz que eu tinha feito do jeito que ele gostava. A farofa da receita da minha mãe, e senti algo se quebrando dentro de mim. Mas também senti algo nascendo, uma certeza que eu vinha adiando há anos, talvez décadas. A certeza de que eu não pertencia mais àquela mesa. A certeza de que eu não era família ali. Era apenas uma empregada que não recebia salário. Uma babá que pagava para trabalhar. Uma velha com uma pensãozinha mixuruca que não servia para nada. Eu poderia ter chorado, poderia ter gritado. Poderia ter jogado o prato na parede e saído daquela casa batendo a porta. Mas não fiz nada disso. Olhei para Roberto nos olhos, vi o sorriso de deboche ainda estampado no rosto dele e simplesmente continuei comendo. Cortei mais um pedaço de frango, coloquei na boca, mastiguei devagar. Não disse uma palavra. Roberto pareceu desconcertado por um momento. Acho que esperava uma reação, uma defesa, talvez lágrimas. Mas meu silêncio o incomodou mais do que qualquer resposta. Ele pigarreou, olhou para Valéria em busca de apoio e mudou de assunto. O resto do almoço passou como um borrão. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Meu corpo continuava sentado naquela mesa, comendo aquela comida, ouvindo aquela conversa vazia. Mas minha mente estava em outro lugar. Estava planejando, estava decidindo. Estava finalmente acordando de um sono que durava 8 anos. Depois do almoço, fui para a cozinha lavar a louça. Era o que eu sempre fazia. Enquanto a família ia para a sala assistir televisão ou descansar, eu ficava ali, de pé, com as mãos na água e sabão, limpando a bagunça que todos faziam. Mas naquele dia, enquanto lavava cada prato, cada panela, cada talher, eu não estava pensando na louça. Estava pensando no celular escondido no fundo do meu guarda-roupa, no número que eu conhecia de cor, na voz que eu ouvia toda semana em segredo. Estava pensando em Lucas. Naquela noite, esperei todos irem dormir. A casa ficou em silêncio por volta das 11 horas. Roberto e Valéria no quarto deles, os netos nos quartos deles, cada um em seu mundo particular que não me incluía. Fui até meu quarto, que na verdade era o menor cômodo da casa, um quartinho de despejo que eles tinham adaptado para eu morar. Abri meu guarda-roupa velho, afastei as roupas e peguei a caixa de sapato que ninguém sabia que existia. Dentro dela estava meu segredo. Um celular simples, daqueles de apertar botão. Algumas cartas escritas à mão, com letra bonita e palavras carinhosas. Fotos de um homem que eu não via pessoalmente há muito tempo, mas que conhecia como se tivesse criado. E documentos. Documentos que provavam algo que eu escondi do mundo inteiro por 49 anos. Liguei o celular e disquei o número. Do outro lado do mundo, em Boston, eram 4 horas da tarde. Eu sabia que ele estaria acordado. Ele sempre atendia minhas ligações, não importava a hora. O telefone tocou 2 vezes. E então veio a voz que eu mais amava ouvir. Oi, mãe. Meu coração se apertou como sempre fazia quando ouvia Lucas me chamar assim. Mãe. A palavra mais bonita do mundo, dita pelo filho que eu não pude criar, mas que nunca deixou de me amar. Oi, meu filho, respondi, tentando manter a voz firme.
Desculpa ligar tão tarde. Mãe, você sabe que pode me ligar a hora que quiser. Aconteceu alguma coisa? E então, pela primeira vez em 8 anos, eu contei tudo. Contei sobre as humilhações diárias, sobre os olhares de desprezo, sobre me sentir invisível na casa onde eu deveria ser bem-vinda. Contei sobre a comida que eu fazia e ninguém agradecia, sobre as roupas que eu lavava e ninguém via, sobre os netos que eu cuidava e que mal me cumprimentavam. E contei sobre aquele almoço, sobre o sorriso de deboche do Roberto, sobre a risada de Valéria, sobre as palavras que ainda ecoavam na minha cabeça. Pensãozinha mixuruca, Lucas. Foi isso que seu irmão disse, que minha aposentadoria é uma pensãozinha mixuruca que não serve para nada. Do outro lado da linha, houve um silêncio longo. Eu conhecia esse silêncio. Era o silêncio de Lucas quando ele estava processando algo importante, controlando as emoções, pensando antes de falar. Quando ele finalmente respondeu, sua voz estava calma, mas firme. Mãe, escuta o que eu vou te dizer. Você passou a vida inteira cuidando dos outros. Cuidou de mim, mesmo sem poder me criar. Cuidou do Roberto, mesmo ele não merecendo. Cuidou dos netos, da casa, de todo mundo. Agora chegou a hora de alguém cuidar de você. Lucas, eu não sei se... Mãe, ele me interrompeu gentilmente. Eu vou te buscar. Em 1 mês, eu vou estar aí. E você vai sair dessa casa de cabeça erguida do jeito que você merece. Você só precisa fazer uma coisa. O quê? Esperar. Não conte nada para ninguém. Continue fazendo tudo o que você sempre fez. E quando o dia chegar, você vai entender. Eu não sabia o que ele estava planejando. Lucas sempre foi assim, desde que nos reencontramos. Resolvia as coisas do jeito dele, no tempo dele, sempre me surpreendendo. Tá bom, meu filho, respondi, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem pelo meu rosto. Eu vou esperar. Eu te amo, mãe, mais do que você imagina. Eu também te amo, Lucas, mais do que as palavras conseguem dizer. Desliguei o telefone e guardei tudo de volta na caixa. Fechei o guarda-roupa e me deitei na cama, olhando para o teto escuro. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava triste. Não estava com raiva. Não estava me sentindo um estorvo. Eu estava em paz, porque eu sabia de algo que Roberto não sabia. Algo que Valéria não sabia. Algo que ninguém naquele bairro, naquela cidade, naquele país inteiro podia imaginar. Eu tinha outro filho. Um filho que o mundo nunca conheceu. Um filho que eu fui obrigada a entregar quando era apenas uma menina assustada. Um filho que cresceu do outro lado do mundo, venceu na vida e nunca parou de me procurar até me encontrar. E esse filho estava vindo me buscar. Roberto riu da minha pensãozinha mixuruca. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir. E quando descobrisse, seria tarde demais. Fechei os olhos e deixei o sono vir. Mas antes de adormecer, uma lembrança antiga veio até mim. Uma lembrança de 49 anos atrás, quando eu era apenas uma menina de 19 anos, segurando um bebê recém-nascido nos braços. Lucas tinha nascido numa madrugada fria de março. Eu o segurei por apenas 2 horas. 2 horas para decorar cada detalhe daquele rostinho perfeito. O narizinho pequeno, os lábios rosados, as mãozinhas que se fechavam ao redor do meu dedo. O cheiro de bebê novo que eu nunca mais esqueci. 2 horas. Foi tudo que me deram. Depois, uma freira veio e o levou embora. E eu fiquei ali, com os braços vazios e o coração despedaçado, prometendo para mim mesma que um dia, de alguma forma, eu ia reencontrar meu filho. Essa promessa levou 43 anos para se cumprir. Mas se cumpriu. E agora, finalmente, Lucas estava vindo me buscar. A pensãozinha mixuruca de Roberto não significava nada diante disso. Nada mesmo. Para vocês entenderem como eu cheguei até aquele domingo de agosto, com meu filho rindo da minha pensão na mesa do almoço, preciso voltar muito no tempo. Preciso contar uma história que nunca contei para ninguém. Uma história que começou quando eu tinha apenas 19 anos e achava que sabia alguma coisa sobre a vida. Era 1976. Eu era uma menina do interior, nascida e criada em Monte Alto, uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo.
Minha mãe, Dona Carmen, era viúva e tinha criado 5 filhos sozinha, lavando roupa para fora e fazendo faxina nas casas das famílias ricas da cidade. Meu pai tinha partido quando eu ainda era criança, vítima de uma pneumonia maltratada que virou coisa pior. Cresci sabendo que a vida não era fácil. Aprendi a costurar com minha mãe, a cozinhar com pouco, a esticar cada centavo até ele gritar. Estudei até a 8ª série, que na época era o máximo que meninas pobres conseguiam. Depois, precisei trabalhar. Aos 18 anos, uma vizinha me indicou para um emprego em Campinas. Uma família rica estava procurando uma empregada doméstica para morar na casa. O salário era bom para os padrões da época, e eu teria um quarto só meu, comida garantida e folga nos domingos. Minha mãe chorou quando me viu partir no ônibus, mas sabia que era a melhor chance que eu tinha. A família Monteiro era conhecida em Campinas. O doutor Augusto era advogado, dono de um escritório grande no centro da cidade. Dona Silvia era professora de piano, mas tinha parado de dar aulas para cuidar da casa e dos filhos. Eles tinham 2 meninos, Renato, de 24 anos, que estava terminando a faculdade de Direito, e Marcos, de 20, que estudava medicina. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Eu acordava cedo, preparava o café da manhã, limpava a casa, lavava as roupas, cozinhava o almoço e o jantar. Dona Silvia era exigente, mas justa. Me tratava com respeito, mesmo que sempre deixasse claro a distância entre nós. Eu era a empregada. Eles eram os patrões, cada um no seu lugar. O problema começou quando Renato voltou para casa nas férias de julho. Ele era bonito, preciso admitir isso. Alto, cabelo escuro, olhos verdes que pareciam enxergar através da gente. Tinha um jeito de falar que me deixava sem graça, um sorriso que me fazia corar. E ele percebeu isso. No começo, eram só olhares. Ele me observava enquanto eu servia o jantar, enquanto eu varria a varanda, enquanto eu estendia as roupas no quintal. Depois vieram os elogios, que eu era bonita, que eu tinha um sorriso lindo, que era uma pena eu ser apenas empregada. Eu deveria ter percebido o perigo, deveria ter mantido distância, deveria ter contado para a Dona Silvia, deveria ter voltado para Monte Alto no primeiro ônibus. Mas eu era jovem, era ingênua, era sozinha numa cidade grande, longe de tudo que conhecia. E Renato dizia que me amava. Aconteceu numa noite de agosto, quando os pais dele tinham viajado para São Paulo. Renato me chamou na sala para conversar, abriu uma garrafa de vinho e disse que queria me conhecer melhor. Disse que nunca tinha sentido por ninguém o que sentia por mim. Disse que ia casar comigo, que ia me tirar daquela vida de empregada, que ia me dar tudo o que eu merecia. Eu acreditei. 3 meses depois, descobri que estava esperando um filho. Corri para contar a novidade para Renato, achando que ele ia ficar feliz. Achando que finalmente ia pedir minha mão, como tinha prometido tantas vezes. Achando que minha vida ia mudar para melhor. A reação dele foi como um balde de água gelada no meio do inverno. Renato me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto. Os olhos verdes que eu achava tão bonitos de repente pareciam os olhos de um estranho. Ele disse que eu era louca se achava que ele ia assumir um filho com a empregada, que a família dele nunca aceitaria, que eu precisava resolver aquele problema sozinha. Problema. Foi assim que ele chamou o bebê que crescia dentro de mim. Nosso bebê. O filho que ele tinha ajudado a criar naquela noite de agosto. Tentei argumentar, tentei chorar, tentei implorar, mas Renato já tinha tomado sua decisão. Disse que se eu contasse para alguém, ele ia negar tudo. Disse que ninguém ia acreditar na palavra de uma empregada contra a palavra do filho do Dr. Augusto. Disse que eu tinha até o final da semana para sumir daquela casa. No dia seguinte, Dona Silvia me chamou na sala. Seu rosto estava fechado. Seus olhos me evitavam. Disse que não precisava mais dos meus serviços, que eu deveria arrumar minhas coisas e ir embora. Antes de me dispensar, me entregou um envelope. Dentro havia dinheiro. Muito dinheiro para os padrões da época. O suficiente para eu resolver minha situação, como ela disse, e nunca mais aparecer. Eu não resolvi do jeito que eles queriam. Voltei para Monte Alto no mesmo dia, com um envelope de dinheiro e uma mala de roupas. Minha mãe me recebeu sem perguntas, mas eu vi em seus olhos que ela sabia. Mães sempre sabem. Quando minha barriga começou a crescer,
Não tinha mais como esconder. Minha mãe sentou comigo na cozinha, preparou um café forte e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo. Sobre Renato, sobre as promessas, sobre o dinheiro no envelope. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. Marlene, você sabe que não temos condições. Somos pobres, filha. Mal conseguimos nos sustentar. Como vamos criar uma criança sem pai, sem dinheiro, sem nada? Você vai ter que dar essa criança para alguém que possa cuidar. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Mas eu olhei ao redor daquela cozinha pequena, com as paredes descascando e o fogão de lenha que era nossa única fonte de calor, e entendi que minha mãe estava certa. Que tipo de vida eu poderia dar para aquele bebê? Uma vida de miséria, de vergonha, de portas fechadas? Minha mãe procurou uma instituição católica que cuidava de adoções. As freiras eram gentis, me explicaram que o bebê iria para uma família boa, uma família que tinha condições de dar tudo que eu não podia dar: educação, oportunidades, um futuro. Lucas nasceu numa madrugada de março de 1977, num hospital pequeno de Monte Alto. O parto foi difícil, longo, doloroso, mas quando colocaram aquele bebê nos meus braços, toda a dor desapareceu. Ele era perfeito. Tão pequeno, tão frágil, tão meu. Tinha os olhos escuros como os meus, o narizinho delicado da minha mãe, as mãozinhas que se fechavam ao redor do meu dedo como se nunca quisessem me soltar. Eu tive 2 horas com ele, 120 minutos para decorar cada detalhe daquele rostinho, para sentir o peso dele nos meus braços, para sussurrar palavras de amor que ele não ia lembrar, para pedir perdão por não poder ficar. Quando a freira veio buscá-lo, eu não consegui soltar. Minha mãe teve que segurar meus braços enquanto tiravam Lucas de mim. Eu gritei, chorei, implorei, mas nada adiantou. A última coisa que vi foi a porta do quarto se fechando, com meu filho do outro lado. Chorei durante semanas. Minha mãe dizia que a dor ia passar, que eu era jovem, que ia superar. Ela estava errada. Aquela dor nunca passou. Apenas aprendeu a se esconder. 1 ano depois, conheci Osvaldo num baile de igreja. Ele era um homem simples, trabalhador, que não perguntou muito sobre meu passado. Nos casamos em 6 meses e fomos morar numa casa pequena na periferia de Ribeirão Preto, onde ele tinha conseguido emprego numa fábrica. Eu nunca contei sobre Lucas. Nem para Osvaldo, nem para ninguém. Enterrei aquele segredo no fundo da minha alma e tranquei com 7 chaves. Quando Roberto nasceu, 2 anos depois do casamento, me dediquei a ele com toda a força que tinha. Talvez para compensar o filho que não pude criar. Talvez para provar que eu era capaz de ser uma boa mãe. Roberto cresceu sem saber que tinha um irmão mais velho em algum lugar do mundo. Osvaldo viveu e partiu sem saber que sua esposa carregava um segredo de décadas. E eu fui envelhecendo, sempre com aquela dor silenciosa no peito, sempre me perguntando onde estaria Lucas, se estava bem, se era feliz. A resposta veio há 5 anos, de uma forma que eu nunca imaginei. Eu estava na casa de Roberto, já morando com eles há 3 anos, quando recebi uma carta. O envelope era diferente, com selos estrangeiros e um endereço de Boston, nos Estados Unidos. Meu coração disparou antes mesmo de abrir. A carta era de uma empresa de investigação particular. Dizia que um homem chamado Lucas Andrade Williams estava procurando sua mãe biológica, que ele tinha feito testes de DNA, vasculhado registros antigos, contratado detetives, e que finalmente tinha me encontrado. Havia um número de telefone no final da carta, e uma frase que me fez chorar. Não guardo mágoa, só quero conhecer a mulher que me deu a vida. Liguei naquele mesmo dia, escondida no banheiro, com as mãos tremendo tanto que quase deixei o telefone cair. Quando Lucas atendeu, eu não consegui falar. Só chorei. E ele chorou comigo. Nos meses seguintes, fomos nos conhecendo aos poucos. Lucas me contou que foi adotado por um casal americano ainda bebê. Robert e Mary Williams eram pessoas boas, que o amaram como filho e lhe deram todas as oportunidades. Ele estudou nas melhores escolas, se formou em engenharia no MIT e, aos 30 anos, fundou uma empresa de tecnologia que depois vendeu por uma fortuna. Mas apesar de toda a riqueza e sucesso, Lucas sempre sentiu que faltava algo. Uma peça do quebra-cabeça da sua identidade.
E quando os pais adotivos partiram, ele decidiu procurar suas origens. Nos encontramos pessoalmente 1 ano depois daquela primeira ligação. Eu disse para Roberto que ia visitar uma prima em Minas Gerais e viajei escondida para São Paulo, onde Lucas me esperava num hotel. Quando o vi pela primeira vez depois de 44 anos, não tive dúvidas. Era meu filho. Tinha os mesmos olhos escuros, o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando. Nos abraçamos por longos minutos, chorando, rindo, tentando recuperar em segundos quase 5 décadas de ausência. Lucas me disse que não guardava mágoa, que entendia as circunstâncias, que sabia que eu era jovem e sozinha, que não tinha escolha. Disse que os pais adotivos tinham sido maravilhosos, que ele teve uma vida boa, mas disse também que sempre soube que existia alguém no Brasil que tinha pensado nele todos os dias. E ele estava certo. Não houve um único dia em 43 anos que eu não tenha pensado no meu Lucas. Desde então, nos falamos toda semana. O celular escondido no guarda-roupa é nosso canal secreto. Lucas me manda fotos, me conta sobre a vida dele, faz planos para o futuro. Ele queria me tirar da casa de Roberto há muito tempo. Queria me dar uma vida melhor. Mas eu sempre resisti. Tinha medo de magoar Roberto, medo do julgamento, medo de que meu segredo destruísse a família. Mas naquele domingo de agosto, quando meu filho riu da minha pensão e me chamou de peso, eu entendi que não havia mais família para preservar, que eu estava protegendo pessoas que não me protegiam, que eu estava tendo medo de perder algo que nunca tive. E quando liguei para Lucas naquela noite, contando tudo o que tinha acontecido, ele disse exatamente o que eu precisava ouvir. Mãe, chega. Você passou a vida inteira se sacrificando pelos outros. Agora é hora de alguém se sacrificar por você. Espera um mês, eu vou te buscar. E quando eu chegar, Roberto vai entender que a pensãozinha mixuruca da mãe dele nunca foi o tesouro mais valioso que você tinha. 1 mês. Era só o que eu precisava esperar. 30 dias para minha vida mudar para sempre. Desliguei o telefone e guardei na caixa de sapato. Olhei para as cartas, para as fotos, para os documentos que provavam a existência do filho que ninguém conhecia. E sorri. Roberto achava que me conhecia. Achava que eu era apenas uma velha com uma pensão pequena e nenhuma perspectiva. Achava que podia me humilhar na frente da família e eu ia continuar ali, calada, servindo, obedecendo. Mas Roberto não sabia de nada. Não sabia que sua mãe tinha outro filho. Não sabia que esse filho era um empresário de sucesso. Não sabia que em 30 dias um helicóptero ia pousar naquele bairro e mudar tudo o que ele pensava saber sobre a própria família. E quando descobrisse, ia ser tarde demais para pedir desculpas. Tarde demais para correr atrás do que ele perdeu. Fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Dizem que o tempo passa mais devagar quando a gente está esperando algo importante, que os minutos se arrastam, que as horas parecem dias, que cada segundo pesa como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Eu nunca tinha entendido isso de verdade até aquele mês de espera. 30 dias. Era só o que eu precisava aguentar. 30 dias fingindo que nada tinha mudado, que eu ainda era a mesma Marlene submissa de sempre, que as palavras de Roberto não tinham me destruído por dentro. 30 dias escondendo o sorriso que insistia em aparecer toda vez que eu pensava no que estava por vir. Mas esses 30 dias me mostraram coisas que eu tinha fingido não ver durante 8 anos. Coisas que doíam mais do que eu imaginava. Coisas que me fizeram ter certeza absoluta de que eu estava tomando a decisão certa. A primeira semana depois do almoço da humilhação passou quase normal. Roberto e Valéria pareciam ter esquecido o que tinham dito, como se chamar minha aposentadoria de pensãozinha mixuruca fosse algo corriqueiro, sem importância. E talvez para eles fosse mesmo. Talvez eu já tivesse sido tão diminuída ao longo dos anos que eles nem percebiam mais quando me machucavam. Mas eu percebia. Agora eu percebia tudo. Percebia como Valéria revirava os olhos quando eu entrava na sala. Percebia como Roberto suspirava de impaciência quando eu demorava mais de 2 segundos para responder uma pergunta. Percebia como os netos passavam por mim no corredor como se eu fosse um móvel, um objeto sem vida que sempre esteve ali e sempre estaria.
Na segunda semana, as coisas começaram a piorar. Era uma terça-feira, quando Valéria entrou no meu quarto sem bater. Eu estava sentada na cama, lendo um livro velho que tinha trazido comigo quando me mudei para aquela casa. Um romance de amor que minha mãe tinha me dado antes de partir, cheio de páginas amareladas e marcas de lágrimas antigas. Valéria nem olhou para mim. Foi direto ao meu guarda-roupa e começou a abrir as gavetas, mexendo nas minhas coisas, como se tivesse todo o direito do mundo. Meu coração disparou. A caixa de sapato, o celular, as cartas de Lucas. Se ela encontrasse... "O que você está procurando?" Perguntei, tentando manter a voz calma. Valéria continuou vasculhando sem me responder. Tirou algumas blusas do lugar, afastou calças dobradas, remexeu em meias e roupas íntimas. Minha respiração ficou presa na garganta. "Amanda precisa de um vestido para a formatura da escola", ela disse finalmente, sem me olhar. "Achei que você pudesse ter alguma coisa guardada que sirva nela." Eu quis gritar que ela não tinha o direito de mexer nas minhas coisas sem pedir permissão. Quis dizer que eu era uma pessoa, não um depósito de roupas velhas. Quis exigir respeito, nem que fosse o mínimo. Mas não disse nada, porque a caixa de sapato estava no fundo do guarda-roupa, escondida atrás de cobertores velhos. E se eu fizesse escândalo, Valéria poderia resolver procurar mais fundo. "Não tenho nada que sirva em Amanda", respondi, engolindo a raiva. Ela é muito mais magra do que eu era na idade dela. Valéria bufou de irritação, como se eu tivesse falhado em mais uma obrigação. Fechou as gavetas com força e saiu do quarto sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, corri até o guarda-roupa. A caixa ainda estava lá, intocada. Meu segredo continuava seguro. Mas aquele episódio me mostrou algo importante. Eu não tinha privacidade naquela casa. Minhas coisas não eram minhas. Meu espaço não era meu. Eu era apenas uma hóspede tolerada, que podia ser invadida a qualquer momento. Naquela noite, liguei para Lucas e contei o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento e, quando falou, sua voz estava carregada de uma raiva contida que eu raramente ouvia. "Mãe, você precisa esconder melhor essas coisas. Se eles descobrirem antes da hora..." "Eu sei, meu filho, eu sei. Faltam 3 semanas. Só mais 3 semanas. Você consegue." Eu conseguia. Eu tinha que conseguir. Na terceira semana, veio o golpe que mais doeu. Era sábado à noite quando Roberto chegou em casa com uma novidade. Ele e Valéria tinham sido convidados para o aniversário de 50 anos do chefe dele, numa chácara fora da cidade. Era uma festa importante, daquelas que podiam definir promoções e aumentos de salário. "Vai ser no próximo sábado", Roberto disse durante o jantar, animado como eu não via há muito tempo. Festa de gala, com buffet, banda ao vivo, tudo do bom e do melhor. O chefe disse que posso levar a família toda. Meu coração se aqueceu por um instante. Família toda. Isso me incluía, não é? Há quanto tempo eu não ia a uma festa, não usava um vestido bonito, não me sentia parte de algo maior que a cozinha e o tanque de lavar roupa? Mas então Valéria tossiu de leve e lançou um olhar para Roberto. Um daqueles olhares que eu já conhecia, o olhar que dizia: "Temos que conversar sobre isso depois." Fingi que não vi. Continuei comendo em silêncio, como sempre fazia. Na noite seguinte, Roberto veio falar comigo, enquanto eu lavava a louça do jantar. "Mãe, sobre a festa de sábado..." Eu já sabia o que vinha. Podia sentir no tom de voz dele, no jeito como ele não conseguia me olhar nos olhos. "O que tem a festa?" "É que... sabe como é, né? O chefe é um cara muito exigente. A festa vai ser chique, vai ter muita gente importante lá. Diretores, gerentes, gente de fora. E daí?" Roberto coçou a nuca, visivelmente desconfortável. "A Valéria acha que... Bom, a gente acha que talvez seja melhor a senhora ficar em casa. Cuidando dos cachorros, sabe? Alguém precisa ficar, e a senhora não ia se sentir bem no meio daquela gente toda mesmo." Eu parei de esfregar a panela. Olhei para meu filho, aquele homem de 45 anos que eu tinha criado sozinha, que eu tinha alimentado, educado, amado com toda a minha força. E vi nos olhos dele algo que me partiu o coração. Vergonha. Roberto tinha vergonha de mim. Tinha vergonha de apresentar a própria mãe para o chefe. Tinha vergonha da velha com pensão mixuruca que morava na casa dele. Tinha vergonha de admitir
que aquela senhora de cabelos brancos e mãos calejadas era a mulher que tinha dado tudo para ele ter uma vida melhor. Tudo bem, eu disse, voltando a esfregar a panela. Eu fico. Roberto pareceu aliviado. Disse que era só dessa vez, que outras oportunidades iam aparecer, que ele ia me levar num restaurante bonito qualquer dia desses para compensar. Mentiras que nós dois sabíamos que eram mentiras. Quando ele saiu da cozinha, deixei a panela de molho e fui para o meu quarto. Sentei na cama e chorei em silêncio, abafando os soluços no travesseiro para ninguém ouvir. Não era a festa que me doía. Eu não me importava com festas de chefe, com buffets chiques, com bandas ao vivo. O que me doía era a confirmação do que eu já sabia, mas tinha medo de admitir. Para Roberto, eu era um estorvo, uma vergonha, um problema que ele tolerava por obrigação, mas que preferia esconder do mundo. Naquela noite, não liguei para Lucas. Não conseguiria falar sem chorar, e não queria preocupá-lo. Ele já estava fazendo tanto por mim. O mínimo que eu podia fazer era ser forte por mais 2 semanas. O sábado da festa chegou. Roberto e Valéria saíram às 7 da noite, perfumados, elegantes, sorridentes. Os netos tinham ido dormir na casa de amigos, e eu fiquei sozinha naquela casa enorme, com 2 cachorros que nem eram meus para fazer companhia. Sentei na varanda dos fundos e fiquei olhando as estrelas. Pensei na minha vida, nas escolhas que tinha feito, nos caminhos que tinha percorrido. Pensei em Lucas, do outro lado do mundo, provavelmente trabalhando em algo importante. Pensei em como seria minha vida dali a 2 semanas, quando tudo mudasse. E pela primeira vez não senti tristeza. Senti paz, porque eu sabia que aquela era a última vez que eu seria deixada para trás. A última vez que eu seria escondida como um segredo vergonhoso. A última vez que eu seria tratada como menos do que eu era. Na 4ª e última semana, Lucas me ligou com instruções específicas. Mãe, na quarta-feira, eu preciso que você vá ao cartório do centro da cidade. Tem uns documentos que você precisa reconhecer firma. Que documentos? É surpresa, mas confia em mim. Vai lá, pede para falar com o tabelião seu Antônio e diz que é da parte do Lucas Williams. Ele vai saber o que fazer. Eu fui. Disse para Roberto que ia ao médico fazer exames de rotina. Peguei o ônibus até o centro e encontrei o cartório que Lucas tinha indicado. Seu Antônio me recebeu com um sorriso caloroso e me levou para uma sala reservada. A senhora é a dona Marlene, mãe do Lucas? Sou sim. Que filho maravilhoso a senhora tem. Ele me contou toda a história de vocês. Emocionante demais. Seu Antônio me mostrou os documentos. Eram papéis de uma casa. Uma casa em Campos do Jordão, numa região nobre da cidade, com vista para as montanhas. Uma casa que estava sendo registrada no meu nome. Meu nome. Marlene de Souza Ribeiro. O Lucas comprou isso para a senhora. Seu Antônio explicou, vendo minha confusão. Está tudo quitado, tudo regularizado. A senhora só precisa assinar aqui, e a casa é sua. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a caneta. Uma casa. Lucas tinha comprado uma casa para mim. Não um quarto de despejo num canto da casa do filho que me desprezava. Uma casa inteira, só minha, onde eu poderia viver em paz pelo resto dos meus dias. Assinei os documentos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu Antônio me ofereceu um copo de água e um lenço de papel, e esperou pacientemente até eu me recompor. Seu filho me pediu para entregar isso também, ele disse, me dando um envelope. Dentro havia uma carta de Lucas. Li ali mesmo, no cartório, sem conseguir esperar. Mãe, essa casa é o mínimo que eu posso fazer por você. Eu sei que nada vai compensar os 49 anos que passamos separados. Mas quero que você saiba que, a partir de agora, você nunca mais vai ser tratada como um estorvo. Nunca mais vai ser humilhada. Nunca mais vai precisar pedir permissão para existir. Essa casa é sua. Essa vida é sua. E eu vou estar do seu lado para sempre. Te vejo em 3 dias. Com amor, Lucas. Voltei para casa naquela tarde como se estivesse flutuando. Roberto e Valéria não perceberam nada. Estavam ocupados demais com suas próprias vidas para notar que a velha com pensão mixuruca tinha acabado de se tornar proprietária de uma casa que valia mais do que tudo que eles tinham. Os últimos 3 dias passaram como um sonho. Eu fazia minhas tarefas normalmente, cozinhava, limpava,
cuidava da casa, mas por dentro estava contando as horas. Na terça-feira à noite, Lucas me ligou pela última vez antes do grande dia. Mãe, amanhã às 4 da tarde, esteja pronta, use seu vestido mais bonito e não esqueça de pegar tudo que é importante para você. Você não vai voltar mais. E quanto ao Roberto, o que eu digo? Nada. Você não diz nada. Deixa que eu cuido disso. Desliguei o telefone e olhei ao redor do quartinho de despejo que tinha sido meu lar nos últimos 8 anos. As paredes descascadas, o guarda-roupa velho, a cama estreita. Em menos de 24 horas, tudo aquilo seria passado. Arrumei minha mala em silêncio. Não tinha muita coisa para levar. Algumas roupas, alguns livros, as fotos da minha mãe, a caixa de sapato com as cartas de Lucas. Minha vida inteira cabia numa mala pequena e uma bolsa de mão. Antes de dormir, fui até a cozinha e olhei ao redor uma última vez. A pia onde eu tinha lavado milhares de pratos. O fogão onde eu tinha preparado milhares de refeições. A mesa onde eu tinha sido humilhada na frente da família. Amanhã, sussurrei para mim mesma. Amanhã tudo muda. Voltei para o quarto, me deitei na cama estreita e fechei os olhos. Quando acordasse, seria o dia mais importante da minha vida. O dia em que eu finalmente seria livre. E Roberto? Roberto não fazia ideia do que estava por vir. Ele ia acordar naquela quarta-feira achando que era um dia normal. Ia tomar o café que eu prepararia, ia sair para o trabalho reclamando do trânsito, ia voltar para casa esperando encontrar o jantar na mesa. Mas o jantar não estaria lá. Eu não estaria lá. E quando ele visse o helicóptero pousando no bairro, quando visse um homem elegante descendo e entrando na casa dele, quando descobrisse que a mãe com a pensãozinha Mixuruca tinha um segredo de quase 5 décadas, aí sim, Roberto ia entender. Ia entender que me subestimou, que me humilhou sem saber quem eu realmente era, que riu da mulher errada. E quando corresse atrás de mim pedindo desculpas, já seria tarde demais. O helicóptero já teria decolado. Acordei naquela quarta-feira de setembro com o coração batendo diferente. Era como se meu corpo soubesse, antes mesmo da minha mente processar, que aquele seria o dia mais importante da minha vida. O sol entrava pela fresta da cortina do meu quartinho de despejo, desenhando uma linha dourada no chão de cerâmica velha. Olhei ao redor, para as paredes que tinham sido meu mundo nos últimos 8 anos, e senti uma mistura estranha de alívio e nostalgia. Não saudade daquele lugar, mas saudade da mulher que eu tinha sido antes de entrar ali. A mulher que ainda acreditava que família significava amor incondicional. Levantei devagar, como fazia todos os dias. Mas dessa vez, cada movimento tinha um peso diferente. A última vez que eu vestiria aquele roupão velho. A última vez que eu caminharia até aquele banheiro apertado. A última vez que eu olharia meu rosto naquele espelho manchado de umidade. Tomei banho com calma, deixando a água quente relaxar meus músculos tensos. Lavei o cabelo com o shampoo barato que eu comprava escondido para não dar despesa, já que Valéria reclamava de qualquer gasto extra. Sequei-me com a toalha surrada, que era só minha, e voltei para o quarto. No guarda-roupa, pendurado no fundo, estava o vestido que eu tinha separado na noite anterior. Era azul marinho. Simples, mas elegante, o único vestido bonito que eu ainda tinha. Tinha comprado há muitos anos, para o casamento de uma sobrinha, e guardado como uma relíquia. Nunca imaginei que usaria ele para fugir da própria casa. Me vesti com cuidado. Passei um batom discreto, penteei o cabelo branco para trás, coloquei os brincos de pérola que tinham sido da minha mãe. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Ali não estava mais a empregada invisível, a velha da pensãozinha Mixuruca. Ali estava Marlene de Souza Ribeiro, uma mulher com dignidade. Minha mala já estava pronta, escondida debaixo da cama. A bolsa de mão com os documentos, as cartas de Lucas e as fotos da minha mãe estava pendurada na cadeira. Tudo pronto. Só faltava esperar. Desci para a cozinha e preparei o café da manhã como sempre fazia. Roberto apareceu às 7h30, com cara de sono e mau humor, reclamando que tinha dormido mal. Valéria desceu logo depois, olhando para o celular sem me cumprimentar. Os netos nem apareceram. Já tinham saído para a biscola mais cedo. Servi o café em silêncio. Coloquei o pão na mesa, a manteiga, o queijo. Fiz tudo com uma calma que eu mesma estranhei.
Roberto comeu apressado, reclamou que o café estava fraco, pegou as chaves do carro e saiu sem se despedir. Valéria terminou de comer, deixou a louça suja na mesa para eu lavar e foi para o quarto se arrumar para o trabalho. Às 8h15, a casa estava vazia. Só eu e o silêncio. Lavei a louça do café pela última vez. Cada prato, cada xícara, cada talher. Enquanto minhas mãos trabalhavam na água e sabão, minha mente vagava longe. Pensava em quantas vezes eu tinha feito aquilo nos últimos 8 anos. Quantas manhãs eu tinha passado ali, naquela pia, limpando a bagunça que os outros faziam. Quantas vezes eu tinha engolido o choro junto com a água suja do ralo. Mas não naquele dia. Naquele dia, eu estava sorrindo. As horas se arrastaram como lesmas. Almocei sozinha, um prato simples de arroz e feijão que eu mesma tinha preparado. Não quis fazer nada elaborado. Não queria deixar comida pronta para quem nunca agradeceu por nenhuma refeição. Às 2h, subi para o quarto e peguei minha mala. Desci com ela e coloquei perto da porta da sala, escondida atrás do sofá. Se alguém chegasse mais cedo, não queria ter que dar explicações. Às 3h, meu coração começou a acelerar. 1 hora. Faltava apenas 1 hora. Sentei na poltrona da sala, aquela poltrona velha que ninguém usava porque era desconfortável, e fiquei olhando pela janela. O bairro estava tranquilo, como sempre ficava nas tardes de quarta-feira. Algumas crianças brincando na rua. Uma ou outra pessoa passeando com cachorro, o movimento normal de um dia comum. Mas aquele não era um dia comum. Às 3h40, ouvi o primeiro som. Distante, quase imperceptível, mas inconfundível. Um zumbido grave que foi crescendo aos poucos, como uma abelha gigante se aproximando. Meu coração disparou. Era ele. Era Lucas. Me levantei da poltrona e fui até a janela. O som estava cada vez mais alto, mais próximo. Os vizinhos começaram a sair nas calçadas, olhando para o céu, tentando entender o que estava acontecendo. E então eu vi. O helicóptero surgiu por cima das casas como uma aparição de outro mundo. Era grande, preto e brilhante, com uma elegância que destoava completamente daquele bairro simples de casas modestas e carros populares. O barulho das hélices era ensurdecedor, fazendo as janelas vibrarem e os cachorros latirem desesperados. Todo mundo parou o que estava fazendo para olhar. Crianças apontavam para o céu. Adultos tiravam o celular do bolso para filmar. Era como se um pedaço de outro universo tivesse invadido aquela rua pacata. O helicóptero começou a descer, devagar, majestoso, em direção ao campinho de futebol no final da rua. O mesmo campinho onde os meninos do bairro jogavam bola nos fins de semana, onde os cachorros corriam soltos, onde nunca tinha acontecido nada mais emocionante do que uma briga de vizinhos. Até aquele momento, eu saí de casa com minha mala numa mão e minha bolsa na outra. Caminhei pela calçada em direção ao campinho, sentindo os olhares de todos os vizinhos sobre mim. Dona Cleusa, que morava na casa da frente, me olhou com a boca aberta. Seu Joaquim, o aposentado que passava o dia na varanda, quase derrubou o copo de café. Ninguém entendia nada, e eu adorei cada segundo daquela confusão. O helicóptero pousou levantando uma nuvem de poeira e folhas secas. As hélices foram diminuindo a rotação aos poucos, e quando finalmente pararam, o silêncio que se fez foi quase tão impressionante quanto o barulho de antes. A porta do helicóptero se abriu, e de dentro dele desceu o homem mais elegante que aquele bairro já tinha visto. Lucas usava um terno azul marinho impecável, camisa branca, sapatos italianos que brilhavam mesmo cobertos pela poeira do campinho. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, e seus olhos escuros, tão parecidos com os meus, procuravam alguém na multidão que tinha se formado. Quando me viu, seu rosto se abriu no sorriso mais lindo do mundo. Caminhou em minha direção com passos firmes, atravessando o campinho como se fosse um tapete vermelho. As pessoas abriam caminho sem entender quem era aquele homem, de onde tinha vindo, o que estava fazendo ali. Quando chegou até mim, Lucas não disse nada. Apenas me abraçou. Foi o abraço mais longo e mais apertado que eu já tinha recebido na vida. Senti o perfume dele, senti a força dos braços dele, senti o amor que atravessava quase 5 décadas de separação. E chorei.
Chorei como não chorava há anos, ali no meio da rua, na frente de todo mundo, sem me importar com nada. Vim te buscar, mãe, ele sussurrou no meu ouvido. Como prometi. Ficamos abraçados por um tempo que pareceu eterno. Quando finalmente nos separamos, Lucas pegou minha mala e minha bolsa e começou a me guiar em direção ao helicóptero. Foi quando ouvi o grito. Mãe! Me virei e vi Roberto correndo pela rua, ainda de roupa de trabalho, o rosto vermelho de esforço e confusão. Alguém devia ter ligado para ele, contado que tinha um helicóptero no bairro, que sua mãe estava saindo de casa com um estranho. Ele parou a alguns metros de distância, ofegante, olhando para mim, para Lucas, para o helicóptero, tentando processar o que estava vendo. Mãe, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Para onde você está indo? Lucas se virou para encarar Roberto. Os dois homens se mediram por um momento, um com confusão e desespero no olhar, o outro com calma e determinação. Você deve ser o Roberto, Lucas disse, sua voz firme e tranquila. Eu sou Lucas, seu irmão mais velho. O rosto de Roberto se contorceu. Irmão? Que irmão? Mãe, do que ele está falando? Você não tem outro filho? Eu respirei fundo. Aquele era o momento. O momento de revelar o segredo que tinha carregado por 49 anos. Tenho sim, Roberto. Lucas é meu filho. Nasceu antes de você, antes de eu conhecer seu pai. Eu fui obrigada a entregá-lo para adoção quando era jovem. Ele foi criado nos Estados Unidos e há 5 anos a gente se reencontrou. Roberto ficou em silêncio processando aquela informação. Vi a confusão dar lugar à incredulidade e a incredulidade dar lugar a algo que parecia raiva. 5 anos? Você escondeu isso de mim por 5 anos? Escondi, porque tinha medo da sua reação, porque queria proteger a família, porque achava que ainda tinha uma família para proteger. E agora? Agora você vai embora com ele? Vai me abandonar? Lucas deu um passo à frente. Ela não está te abandonando, Roberto. Está se libertando. Existe uma diferença. Roberto olhou para Lucas com desprezo. E quem é você para me dizer isso? Você nem faz parte dessa família. Eu sou o filho que ela foi obrigada a abandonar. O filho que ela chorou por 49 anos. O filho que ela nunca esqueceu, nem por um único dia. Lucas fez uma pausa. E você? Você é o filho que chamou a aposentadoria dela de pensãozinha mixuruca. O filho que riu dela na frente dos seus próprios filhos. O filho que teve vergonha de levar a própria mãe numa festa. Roberto empalideceu. Como você sabe disso? Porque ela me conta tudo. Porque nós conversamos toda semana. Porque enquanto você tratava ela como um estorvo, eu estava do outro lado do mundo sonhando com o dia em que poderia trazê-la para viver comigo. O silêncio que se fez foi pesado como chumbo. Os vizinhos assistiam à cena com olhos arregalados, alguns ainda filmando com os celulares. Eu sabia que aquela história ia se espalhar pelo bairro inteiro antes do fim do dia. E não me importava. Roberto se virou para mim, os olhos marejados. Mãe, por favor, não vai. A gente pode conversar. Eu sei que errei, mas... Roberto, eu interrompi, minha voz mais firme do que nunca tinha sido. Eu passei 8 anos naquela casa sendo tratada como uma empregada que não merecia salário. 8 anos ouvindo reclamações, engolindo desaforos, sendo invisível. 8 anos esperando um carinho que nunca veio, um obrigado que nunca foi dito, um respeito que nunca existiu. Dei um passo em direção ao helicóptero. Eu criei você sozinha. Trabalhei dia e noite para você ter comida na mesa, roupa no corpo, escola para estudar. Vendi minha máquina de costura para pagar sua formatura. E como você me agradeceu, rindo da minha pensão na frente dos seus filhos. Mais um passo. Então não, Roberto. Eu não vou ficar para conversar. Eu vou embora com Lucas. Vou morar na casa que ele comprou para mim. Vou viver a vida que eu mereço viver. E você vai ficar aí, pensando se valeu a pena tratar sua mãe do jeito que tratou. Virei as costas e caminhei em direção ao helicóptero. Lucas segurou meu braço para me ajudar a subir, e eu me acomodei no banco de couro macio que era mais confortável do que qualquer coisa que eu já tinha sentado na vida. Roberto veio correndo atrás. Mãe! Mãe! Espera! Por favor! O piloto ligou os motores. As hélices começaram a girar, primeiro devagar, depois cada vez mais rápido. O barulho foi crescendo, engolindo os gritos de Roberto. Mãe! Eu sinto muito! Me desculpa! Mãe!
O helicóptero começou a subir. Pela janela, vi Roberto parado no meio do campinho, os braços levantados, a boca se movendo em palavras que eu não conseguia mais ouvir. Lucas segurou minha mão e apertou com carinho. Você está bem, mãe? Olhei para baixo. A casa onde eu tinha sido humilhada ficava cada vez menor. O bairro inteiro era agora só um conjunto de telhados e ruas estreitas. E Roberto era apenas um ponto no meio de um campinho de terra. Estou sim, meu filho, respondi, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Agora eu estou. O helicóptero ganhou altitude e virou em direção às montanhas. E eu, Marlene de Souza Ribeiro, aos 68 anos, finalmente estava indo para casa. Minha casa de verdade. Enquanto sobrevoávamos a cidade, vi tudo ficando pequeno lá embaixo. As ruas onde eu tinha caminhado carregando sacolas de feira. A praça onde eu sentava sozinha nos domingos de tarde. O bairro inteiro que tinha sido meu mundo por tanto tempo. E não senti saudade, não senti remorso, não senti nada além de uma paz profunda que eu não sentia há décadas. Lucas apertou minha mão mais uma vez e sorriu. Bem-vinda à sua nova vida, mãe. Eu sorri de volta, com lágrimas nos olhos. Obrigada, meu filho, por tudo. Lá embaixo, Roberto ainda estava parado no campinho, olhando para o céu. Mas eu já não estava mais olhando para ele. Estava olhando para a frente, para as montanhas, para o futuro, para a liberdade. 6 meses. Parece pouco tempo quando a gente fala assim, mas 6 meses podem mudar uma vida inteira. Podem curar feridas que pareciam eternas. Podem ensinar lições que demoram décadas para aprender. Podem transformar uma mulher invisível numa mulher que finalmente se enxerga no espelho. Hoje é uma manhã de março, e eu estou sentada na varanda da minha casa em Campos do Jordão, com uma xícara de café nas mãos e o coração em paz. O sol ainda está nascendo atrás das montanhas, pintando o céu de tons de laranja e rosa que parecem saídos de um quadro. O ar frio da serra entra pelos meus pulmões como uma bênção, limpo, puro, cheio de vida. Minha casa. Ainda me emociono quando penso nessas 2 palavras. Minha casa. Não o quartinho de despejo na casa do meu filho. Não o cantinho emprestado onde eu era tolerada. Minha casa de verdade, com meu nome na escritura, com minhas escolhas em cada detalhe. A casa que Lucas comprou para mim é mais bonita do que qualquer coisa que eu poderia ter sonhado. 2 andares, 4 quartos, uma cozinha enorme onde eu cozinho por prazer e não por obrigação. Tem um jardim nos fundos onde plantei rosas, hortênsias e lavandas. Tem uma lareira na sala que eu acendo nas noites frias, sentada numa poltrona confortável, lendo livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. Nos primeiros dias aqui, eu acordava assustada. Achava que estava sonhando, que ia abrir os olhos e estar de volta naquele quarto apertado, ouvindo Valéria reclamar de alguma coisa. Mas então, eu olhava pela janela, via as montanhas, sentia o silêncio da serra e entendia que era real. Tudo era real. Lucas ficou comigo durante as 2 primeiras semanas. Ele queria ter certeza de que eu estava bem, que não ia me sentir sozinha, que tinha tudo o que precisava. Passeamos pela cidade, conhecemos restaurantes, visitamos pontos turísticos que eu só conhecia de televisão. Pela primeira vez na vida, eu me senti como uma turista, como alguém que merecia aproveitar as coisas boas do mundo. Quando ele precisou voltar para os Estados Unidos, confesso que senti medo. Medo de ficar sozinha, de não saber viver sem cuidar de alguém, de não ter utilidade. Mas Lucas segurou minhas mãos e disse algo que nunca vou esquecer. Mãe, você passou a vida inteira sendo útil para os outros. Agora aprende a ser útil para você mesma. Descansa, lê, passeia, faz amizades, vive. Você merece viver. E foi isso que eu fiz. Comecei devagar, com medo de dar passos errados. Mas aos poucos fui descobrindo que existia uma Marlene além da mãe, além da avó, além da empregada disfarçada de família. Uma Marlene que gostava de jardinar, de cozinhar receitas novas, de assistir novelas sem ninguém reclamando do barulho. Uma Marlene que podia acordar tarde se quisesse, almoçar na hora que tivesse fome, dormir quando estivesse com sono. Uma Marlene livre. Fiz amizades na vizinhança.
Dona Aparecida, que mora 2 casas abaixo, é uma viúva da minha idade, que também veio morar em Campos do Jordão depois que os filhos a decepcionaram. Nos encontramos na padaria numa manhã de outubro e descobrimos que tínhamos histórias parecidas. Agora tomamos café juntas 3 vezes por semana. Seu Geraldo, um senhor de 75 anos que mora na esquina, me ensinou a cuidar do jardim. Me deu mudas de orquídeas, me explicou como podar as roseiras, me mostrou que cuidar de algo que cresce e floresce é uma forma de cuidar de nós mesmos. Mas nem tudo foram flores nesses 6 meses. Roberto não desistiu fácil. Na primeira semana depois que parti, ele ligou 23 vezes. Eu sei por que contei. 23 chamadas que eu deixei cair na caixa postal, 23 mensagens de voz que eu apaguei sem ouvir. Não estava pronta para conversar com ele. Não sabia se algum dia estaria. Depois vieram as mensagens de texto, longas, cheias de desculpas, de explicações, de promessas. Ele dizia que tinha errado, que não sabia o que tinha feito, que queria uma chance de se redimir. Dizia que os netos sentiam minha falta, que a casa não era a mesma sem mim, que ele finalmente tinha entendido o quanto eu era importante. Eu li todas as mensagens. Algumas me fizeram chorar, confesso, mas não respondi nenhuma. Não porque quisesse castigá-lo, mas porque precisava de tempo. Tempo para curar, tempo para processar, tempo para descobrir o que eu realmente sentia. Valéria também tentou contato. Mandou uma mensagem dizendo que queria conversar, que tinha coisas para explicar, que eu tinha entendido tudo errado. Li a mensagem 2 vezes e apaguei. Algumas pessoas não merecem explicação e outras não merecem resposta. O primeiro contato real aconteceu 2 meses depois da minha partida. Era um sábado à tarde quando ouvi o interfone tocar. Fui atender achando que era Dona Aparecida, mas quando olhei pelo visor, vi Roberto parado no portão. Ele estava mais magro, com olheiras fundas, segurando um buquê de flores que parecia ter comprado às pressas. Meu coração disparou. Durante um longo momento, fiquei parada olhando para aquela imagem, sem saber o que fazer. Parte de mim queria abrir o portão, correr até ele, abraçá-lo como fazia quando ele era criança. Mas outra parte lembrava de tudo, da humilhação, da vergonha, dos 8 anos sendo invisível. Apertei o botão do interfone. Roberto. Mãe, graças a Deus, eu vim te ver. Preciso conversar com você, por favor. Fiquei em silêncio por alguns segundos, reunindo forças. Como você descobriu onde eu moro? Eu contratei um detetive. Desculpa, mãe. Eu sei que não devia, mas eu estava desesperado. Você sumiu, não atendia minhas ligações. Eu não sabia se você estava bem. Eu estou bem, Roberto. Pela primeira vez em muitos anos, eu estou muito bem. Mãe, por favor, me deixa entrar, me deixa explicar, me deixa pedir desculpa pessoalmente. Olhei para as flores murchando na mão dele, para os olhos vermelhos de quem não dormia direito, para a postura curvada de quem carregava um peso enorme, e senti algo que não esperava sentir. Pena. Não a pena que paralisa, que faz a gente ceder por culpa, mas a pena de quem olha de fora e enxerga uma pessoa perdida, confusa, pagando o preço das próprias escolhas. Pode entrar, eu disse, mas só para conversar. Não prometo nada além disso. Abri o portão e esperei ele entrar. Roberto caminhou pelo jardim, olhando ao redor, visivelmente impressionado com a casa, com as flores, com tudo. Quando chegou até mim, tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Vamos sentar na varanda, eu disse, mantendo a voz firme. Sentamos um de frente para o outro. Ele me entregou as flores que eu coloquei de lado sem agradecer. Houve um silêncio longo, pesado, cheio de coisas não ditas. Mãe, ele começou, a voz embargada. Eu sei que errei. Sei que te tratei mal. Sei que fui injusto, ingrato, cruel. Não tenho desculpa para o que fiz. Só posso dizer que me arrependo. Todos os dias, desde que você foi embora, eu acordo pensando no que eu poderia ter feito diferente. Eu ouvia em silêncio, sem interromper. Quando você morava com a gente, eu não enxergava o quanto você fazia. Achava que era normal, que mães fazem isso, que avós fazem isso. Não percebia que você tinha desistido da sua vida para viver a nossa. Só quando você foi embora é que eu entendi. Ele fez uma pausa, engolindo o choro. A casa virou um caos, mãe.
Valéria não sabe cozinhar, as crianças reclamam de tudo, a louça acumula na pia. Eu chego do trabalho e não tem comida pronta, não tem roupa lavada, não tem ninguém perguntando como foi meu dia. E aí eu lembro de você. Lembro de como você fazia tudo isso sem reclamar, sem pedir nada em troca. E eu ria da sua pensão. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu continuei em silêncio. Me perdoa, mãe. Por favor, me dá uma chance de ser o filho que você merece. Respirei fundo, olhando para aquele homem de 45 anos, chorando como criança. Meu filho, o menino que eu tinha criado sozinha, que eu tinha amado incondicionalmente, que eu tinha protegido do mundo. O mesmo filho que tinha me humilhado, que tinha tido vergonha de mim, que tinha me tratado como empregada. Roberto, eu disse, minha voz calma e firme, eu perdoo você, não por você, mas por mim. Carregar rancor é pesado demais, e eu não tenho mais idade para pesos desnecessários. O rosto dele se iluminou de esperança. Mas perdoar não significa esquecer, continuei. E não significa voltar atrás. Eu não vou voltar a morar com você. Não vou voltar a ser a avó de plantão, a cozinheira gratuita, a faxineira invisível. Essa Marlene não existe mais. Mãe, eu não estou pedindo isso. Só quero ter você de volta na minha vida. Nos visitar, nos ligar, fazer parte da família de novo. Família, eu repeti, sentindo o peso dessa palavra. Roberto, família é quem nos respeita, não quem nos tolera. Durante 8 anos, eu fui tolerada na sua casa. Agora, se você quiser fazer parte da minha vida, vai ter que me respeitar. Não como sua mãe que deve obrigações. Como uma pessoa com vontades, limites e dignidade. Ele assentiu, engolindo em seco. Eu vou aprender, mãe. Juro que vou aprender. Então começa aprendendo a ligar antes de aparecer. Começa respeitando meu espaço, meu tempo, minhas decisões. Começa tratando minha casa como minha casa, não como uma extensão da sua. Roberto concordou com tudo. Ficou mais 1 hora, tomou café, conheceu o jardim. Antes de ir embora, me abraçou, e dessa vez eu deixei. Foi um abraço diferente dos abraços antigos, um abraço entre 2 pessoas adultas que estavam reconstruindo uma relação do zero. Depois que ele foi embora, sentei na varanda e chorei. Chorei de alívio, de cansaço, de uma paz estranha que eu não sabia nomear. Tinha sido difícil manter a firmeza, difícil não ceder ao primeiro pedido de desculpas. Mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Nos meses seguintes, Roberto cumpriu o que prometeu. Liga 1 vez por semana, sempre perguntando se pode ligar antes. Veio me visitar mais 2 vezes, sempre avisando com antecedência, sempre respeitando meu espaço. Não é perfeito e talvez nunca seja, mas é diferente, é respeitoso. Os netos também retomaram contato. Pedro me mandou uma mensagem no aniversário dele, agradecendo pelos anos que cuidei dele. Amanda me ligou chorando um dia, dizendo que sentia saudade das minhas comidas. Eu disse que ela era bem-vinda para me visitar quando quisesse, desde que viesse com respeito, não com obrigação. Lucas vem ao Brasil a cada 2 meses. Fica 1 semana comigo, às vezes 2. Passeamos juntos, cozinhamos juntos, conversamos sobre tudo e sobre nada. Estamos recuperando os 49 anos perdidos, uma conversa de cada vez. Ele me conta sobre a infância em Boston, sobre os desafios de construir uma empresa, sobre os sonhos que ainda quer realizar. Eu conto sobre minha vida no interior, sobre o casamento com Osvaldo, sobre as alegrias e tristezas de ser mãe. Às vezes ele pergunta se eu tenho arrependimentos. Se me arrependo de ter ido embora, de ter cortado relações, de ter escolhido a liberdade em vez da família que eu conhecia. E eu sempre respondo a mesma coisa. Meu único arrependimento é não ter feito isso antes. Hoje, aos 68 anos, eu finalmente entendi algo que deveria ter aprendido décadas atrás. Que amor próprio não é egoísmo. Que estabelecer limites não é crueldade. Que escolher a paz não é abandonar ninguém, é se encontrar. Durante anos, eu achei que meu valor dependia do quanto eu podia servir aos outros. Que ser boa mãe significava me anular, me sacrificar, me tornar invisível para que os outros brilhassem. Mas estava errada. Ser boa mãe é também ser uma boa pessoa para si mesma. É ensinar aos filhos, pelo exemplo, que todos merecem respeito, inclusive nós.
Roberto riu da minha pensãozinha mixuruca naquele domingo de agosto. Mas foi essa pensãozinha que me sustentou durante anos, que me deu independência, que provou que eu tinha valor mesmo quando ninguém enxergava. E foi o silêncio que eu fiz naquela mesa que mudou tudo. O silêncio de uma mulher que finalmente tinha entendido que não precisava gritar para ser ouvida, que não precisava brigar para vencer, que a maior vitória não é provar que os outros estavam errados, é provar para si mesma que você merece mais. Hoje, quando olho pela janela da minha casa e vejo as montanhas de Campos do Jordão, sinto uma gratidão que não cabe no peito. Gratidão por Lucas, que nunca desistiu de me encontrar. Gratidão por mim mesma, que finalmente tive coragem de partir. Gratidão pela vida, que me deu uma segunda chance aos 68 anos. O helicóptero que me tirou daquela casa não me levou apenas para outro lugar. Me levou de volta para mim mesma, para a Marlene que eu sempre fui, mas tinha esquecido que existia. E essa Marlene, posso garantir, não vai mais se perder. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.